Olá. Bom, hoje o tema que vamos abordar é um tanto quanto, como que eu vou dizer, polêmico nos vestibulares, nas propostas de vestibulares. Sempre me perguntam assim, Maína, é possível que vai cair sobre o impeachment da Dilma na FUVEST? É possível que vai cair sobre as Olimpíadas, né, que estão acontecendo, que já aconteceram, os Jogos Pan-Americanos, enfim. As atualidades, até que ponto eu devo perceber como as atualidades podem aparecer na proposta de redação dos principais vestibulares do Brasil. Então vamos enumerar por tipo de vestibular. Por exemplo, o Enem, ele é um tipo de vestibular que, primeiramente, ele não trata de questões internacionais, ele vai tratar de questões nacionais. E ele não pega situações próprias do âmbito político. Então, veja bem, impeachment da Dilma cai no Enem? Jamais. O Enem, por exemplo, ele pega temáticas sociais, mais especificamente, ele pega problemáticas que estão acontecendo dentro da sociedade. Então, a gente tem ali, 2015, a persistência da violência contra a mulher. É uma problemática social. O governo tomou algumas atitudes. E agora, o que você faz perante isso? Qual a proposta de intervenção social mais interessante que você aponta neste exato momento? Um projeto de lei de 2014 que vincula, que associa a imagem do universo infantil na venda de produtos. E era um projeto de lei para que proibisse isso. O Enem pedia para que o candidato analisasse essa situação e verificasse o procedimento, a veracidade, a necessidade disso ou não, e também apontasse uma proposta de intervenção social. Então o Enem, ele tem uma problemática e uma proposta de intervenção social. Certo? Certo. Agora vamos para a FUVEST. Como a FUVEST vai se comportar perante a proposta? A FUVEST, ela gosta, ela exige do candidato a interpretação adequada da coletânea, mas uma análise mais reflexiva e filosófica daquele conteúdo. Então, a FUVEST, ela não vai trazer uma problemática social, ela vai trazer uma reflexão sobre a sociedade. Olha essa extrema diferença entre uma problemática social e uma reflexão sobre a sociedade. 2015, temática da FUVEST, a importância das utopias dentro da sociedade. Tivemos aí 5 textos na coletânea, e o candidato é convidado a refletir sobre este assunto. Mackenzie, como que o Mackenzie trabalha? Ele se comporta, ultimamente as propostas de redação do Mackenzie têm se comportado da seguinte forma: ele dá 3 textos ou 2 textos e uma imagem, que também é um tipo de texto, dentro da interpretação textual, e pede para que você aponte a temática em comum, que você aborde, faça uma dissertação argumentativa sobre a temática em comum entre esses textos e a imagem, ou entre os textos da coletânea. Ele não dá a temática esclarecida, a temática exposta dentro da proposta. Você tem que entender, você tem que depreender a temática em comum daqueles textos. Já complica um pouquinho, porque vai te exigir um grau maior de interpretação de texto. E eu selecionei um texto aqui de um cronista que eu gosto muito, ele chama Antônio Prata. Ele divulgou na página dele, na Folha de São Paulo, no dia 14 de agosto, uma crônica super interessante. E se os nossos fracassos também fossem transmitidos ao vivo? Então eu vou ler os 2 primeiros parágrafos para a gente abordar o que a gente vai falar aqui agora. Bom, e se os nossos fracassos também fossem transmitidos ao vivo?
A pessoa dedica a vida toda a nadar mais rápido, a saltar mais alto, a prensar as costas do oponente contra um tatame antes que o oponente prense as dela. Então, nos minutos ou segundos que a pessoa tem para fazer valer o esforço de décadas, diante de bilhões de pessoas, ao vivo, em cores, às vezes quase pelada, a pessoa tropeça, cai de bunda. Como se não bastasse o maior revés profissional, talvez o maior baque existencial pelo qual já passou, logo depois, ainda arfante, ela encara as câmeras do mundo todo. E aí? Perdeu o equilíbrio? A medalha escapou? O que aconteceu? 8º lugar, tempo pior que o do PAN. Como você explica? Muitos erros. Não deu pódio, a sua última Olimpíada. E agora? Fico imaginando se nossos fracassos também fossem transmitidos ao vivo, para metade do globo. Estamos aqui com Alberto Bolsinhas. Alberto que estava encarando uma dieta Atkins, categoria acima de 150 quilos. E aí, Alberto? Vinha aí no ritmo bom, 4 semanas, tinha perdido quase 10. A Neide confiante, tua esposa, mas 2 da manhã. E você acaba de traçar um pote de napolitano com Nutella. Que foi isso? Estresse? Muita pressão da Neide? Uma palavrinha. Gláucia. A Gláucia tá saindo da FUVEST, tá fazendo cursinho há 3 anos para medicina, tava gabaritando simulados, mas na hora do vamos ver, errou até raiz quadrada de 4. E aí, Gláucia? Exausta, família decepcionada, 3 anos jogados fora. O que você sente numa hora dessa? Esse é um pequeno trecho da crônica do Antônio Prata. E esse tema dessa crônica, veja bem, tratamos de uma atualidade, tratamos, da mídia e a exacerbação dos fracassos, dos atletas das Olimpíadas. Chega o repórter e pega aquele atleta, aquele ser que é um ser humano também, e exacerba aquele momento em que ele está fragilizado, Bom, e ele transpõe isso como se isso acontecesse conosco, que não somos atletas. E se a mídia fizesse isso conosco? Então ele nos convida a nos colocar no lugar do atleta, em meio aos muitos holofotes que estão circulando. Bom, é uma atualidade, porém como, por exemplo, a FUVEST abordaria essa proposta? Ela não trataria diretamente das Olimpíadas em si, mas desta reflexão, que é um ato pungente, digno de reflexão da nossa sociedade, Então, como seria uma proposta? Uma crônica. A FUVEST gosta de colocar textos dos diversos gêneros textuais. Ela gosta de abordar diversos gêneros textuais na coletânea. Uma crônica dessa, dentro da proposta, uma imagem de jornalistas, enfim, ela trabalharia com esta pungência, com este nó do comportamento da mídia. Não só nas Olimpíadas, mas em tudo, porque é uma polêmica da sociedade que merece visão, que merece um olhar crítico, que merece uma dissertação a respeito. E mais do que nunca é convidado aí ao candidato, em sua proposta de redação, abordar as várias áreas do saber, principalmente a filosofia, principalmente aquelas matérias que nos convidam a uma reflexão maior do comportamento social. A FUVEST adora uma abordagem filosófica. E como endossar a isso? Eu vou precisar endossar isso com os teóricos que eu estou estudando, que eu estou analisando. Eu vou precisar colocar aí um autor, a literatura também. Como eu posso tratar essa questão do indivíduo em si? Então, o próprio Antônio Prata traz essa crônica. Se eu citar essa crônica, e ela não estiver na coletânea, dentro do meu texto, ele é um escritor atual, é contemporâneo, eu mostro o que para o corretor desse vestibular? Eu leio.
eu tenho conhecimento, eu entendo o que eu estou fazendo. É isso. Então hoje, o que ficou claro para nós é a forma como os vestibulares abordam as diversas temáticas, a diferença de propostas colocadas, a diferença de uma proposta mais focada, que trata problemáticas, de uma proposta mais reflexiva, que trata reflexões, que trata uma crítica de uma polêmica social, a necessidade de eu interpretar melhor os textos da coletânea. A gente fica aqui com isso hoje. E se você gostou, se você quer adicionar um comentário, se você quer divulgar esse texto, aliás, esse vídeo, faça um comentário aqui, se inscreve na página, se inscreve no canal e a gente entra aí num debate, uma troca de ideias. Você também é convidado a fazer isso. Até mais, até o nosso próximo encontro.